Nesse vídeo eu quero trazer para você a ideia de como a leitura ela pode mudar a sua vida e te transformar numa pessoa melhor, fazer com que você se desenvolva e que você se torne uma pessoa cada vez mais capaz, uma pessoa cada vez mais inteligente, uma pessoa cada vez mais articulada, uma pessoa que tem uma comunicação melhor e muitas outras coisas que a leitura ela pode dar a você e como que você vai criar esse hábito, o hábito da leitura, para que você possa alcançar coisas grandes e até mesmo coisas que você não imagina através da leitura. E eu vou também te dar dicas de como você pode fazer isso com base na minha própria história. Então, se você não tem o hábito de ler, eu peço que você preste bastante atenção, porque na minha própria história, que é o que eu vou falar para você, e como ela começa, isso vai te ajudar bastante a você entender como isso pode te levar a lugares melhores. Como fazer a leitura, ter esse hábito de ler, pode te transformar numa pessoa que você vai até mesmo não se reconhecer daqui a algum tempo, se você fizer o que eu vou te falar aqui. Não que eu vá falar para você fazer, mas com base no meu próprio ponto de vista e com base naquilo que eu aprendi ao longo desses anos aí que eu tenho de leitura. Eu sou um leitor voraz e é muito curioso a forma como de fato eu comecei a ler mesmo. Quando eu digo leitor voraz, eu falo que todos os dias eu tenho o costume de ler um livro, eu leio a Bíblia, eu leio coisas que eu me interesso, então todos os dias eu faço isso. Uma vez ou outra, assim, raramente eu deixo de ler alguma coisa. Então estou sempre lendo. Isso começou lá atrás, quando eu era do ensino médio. No meu ensino médio, eu era ali acho que no primeiro, segundo ano, hoje eu não sei se fala ainda em ensino médio, mas eu tinha por volta ali dos meus 16, 17 anos e uma situação muito engraçada aconteceu, porque nessa época nós frequentávamos as aulas, mas alguns alunos ali, dependendo de como era a aula, nós não tínhamos muita paciência para poder assistir às aulas. As aulas eram chatas, nós não nos interessávamos por essas aulas. E eu digo até por mim mesmo, mas outros alunos também não se interessavam. Isso é muito comum, isso acontece hoje também. Muitos vão, né, para a escola, muitos frequentam a sala de aula, mas elas estão lá só de corpo presente. Talvez esse tenha sido o seu caso, ou tenha sido o seu caso, mas elas só estão lá de corpo presente. Elas não estão prestando atenção na aula. Então, para mim, dependendo da matéria, sempre foi muito difícil para mim poder prestar atenção na aula e absorver aquilo que estava sendo falado, né? E aí, o que foi acontecendo? Ao longo dessas aulas, alguns alunos eles começaram a trazer livros de casa e eles liam na sala de aula. Um amigo meu, né, um colega na época, não posso dizer amigo, mas um colega, ele levava os livros que ele lia e ele ficava lendo lá no cantinho dele, enquanto a professora explicava a matéria, e também a professora não se incomodava com isso, não só uma professora, mas outros professores, porque ele não perturbava a aula, ele ficava quieto lá no canto dele, botava o livrinho lá embaixo ali, né, e começava a ler. Outros colegas meus começaram a fazer isso, eu falei, então por que eu também não ler, né? Claro que eu já tinha lido alguma coisa antes, mas não como eu leio hoje, né? Uma coisa pontual. E aí, ok, observando aquele comportamento, eu falei, não, acho que eu vou começar a ler na sala de aula também. Comecei a ler na sala de aula. Peguei um livro lá, se eu não me engano, o primeiro livro que eu li foi O Segredo. Acho que é Rhonda Byrne, O Segredo. Se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo falando que você já leu esse livro. Inclusive, se inscreva no meu canal. Aperta o botão aí de se inscrever para você poder receber os meus conteúdos e ativa a notificação também, o sininho. Tá? E aí, ok. Comecei a ler esse livro. Muito bom. Abriu a minha cabeça em relação ao segredo, a você conquistar coisas, mentalizar, focar em algo. Abriu a minha cabeça em relação a isso. E aí eu me deparei com outro livro que um amigo meu estava lendo que se chamava Pai Rico, Pai Pobre. E eu comecei a ler esse livro também. E esse livro assim mudou completamente o meu pensamento, a minha forma de pensar.
Eu vou até colocar o link dele aqui embaixo, dos dois livros, O Segredo, Pai Rico, Pai Pobre, para você ir lá conferir e adquirir esse livro, que é muito interessante. Pai Rico, Pai Pobre mudou a minha mente. Eu comecei a pensar de uma forma diferente em relação ao empreendedorismo, à perspectiva de vida, ao meu futuro. Isso, de fato, mais tarde veio a impactar a forma como eu queria que minha vida fosse vivida, a forma como que eu queria seguir as minhas coisas, e realmente teve um impacto muito significativo, tanto que depois eu li várias e várias vezes, e foi assim que eu comecei a ler. E o que eu aprendi com isso? Qual foi o grande aprendizado? Porque depois eu lia um, lia outro livro, depois lia outro, eu fiquei cada vez mais envolvido nessa questão da leitura. E aí a primeira coisa que eu aprendi, que nós devemos aprender, que eu acredito que isso faz diferença na hora da gente criar esse hábito da leitura, é você ter um ambiente favorável a isso. Ou criar esse ambiente favorável. Aquele ambiente, para mim, era favorável. Eu estava vendo os meus amigos lendo, as pessoas que eram os meus colegas ali na sala, que também não se interessavam pela aula, e eu falei, não, então eu vou ler também, pelo menos eu estou fazendo alguma outra coisa. Então era um ambiente. Eu estava na sala, não estava estudando, ok, eu não estava de fato prestando atenção na aula, porque estudar é uma outra coisa. Assistir a aula é uma coisa, estudar é outra. Então eu não estava prestando atenção na aula, mas eu estava lendo um livro. E aí, por quê? Porque havia aquela atmosfera, aquele ambiente. Então eu acho que ter o ambiente adequado, criar o ambiente para que você possa adquirir esse hábito da leitura, ele é fundamental. Então, às vezes, na nossa própria rotina, no nosso próprio dia a dia, nós temos que observar como é esse nosso ambiente, se ele é favorável ou não. Hoje, eu tenho vários livros que ficam espalhados pela casa. Então, sempre tem um livro ou outro aí que eu estou lendo, que fica em cima da minha mesa, fica aqui na sala. Eu tenho o costume de ler a Bíblia diariamente também. Então, eu tenho ali alguns livros guardados que ficam sempre expostos. E, além disso, eu também tenho uma lista de livros na Amazon, que de vez em quando ou outra eu leio. Assim, eu olho para ver qual que eu quero comprar, se aquele livro vai fazer sentido para mim naquele momento da minha vida. Então, eu tenho essa lista aí também. E, às vezes você não tem nem comprou o livro, mas já começa a pesquisar, já começa a ver, né, ali na Amazon, já começa a talvez alguma pessoa que você conhece, um vídeo no YouTube, começa a seguir um canal de pessoa que fala sobre leitura, né, começa a internalizar isso, começa a mentalizar essa questão da leitura, que aí cedo ou tarde você vai começar a se envolver com isso e vai começar de fato a ler algo e a ter constância nisso. Então o mais importante é isso, né? É você também ir entendendo que é necessário haver uma constância. Isso foi uma das coisas que eu aprendi. Ao longo de anos, sendo constante na leitura de vários livros, eu percebo que a minha mente ela chegou em um determinado patamar. Não estou dizendo que eu sou bom ou melhor do que as outras pessoas, não. Pelo contrário, estou falando assim, comparado ao que eu era antes e ao que eu vejo que eu posso me tornar, a leitura ela tem um papel fundamental, porque ela tem o poder de trazer à minha mente imagens, de me fazer vislumbrar coisas que vão transformar a minha forma de ser e de agir e de me mover em direção a algo. A leitura ela pode mudar a minha rota em relação àquilo que eu quero para a minha vida. Basta apenas um conteúdo, alguma coisa que eu leio sobre algo que me interessa ou algo que pode vir a ser útil para mim. Isso pode mudar completamente o curso das minhas ações, assim como também pode mudar o curso das suas ações. Então, sendo feito isso de forma constante, você vai aprendendo, 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 e isso vai moldando quem você é. Porque você vai adquirindo vivências, experiências de outras pessoas, aprendizados, que você vai incorporando e vai colocando isso em prática e a sua vida vai mudando de acordo com aquilo que você está colocando em prática. Então crie esse ambiente favorável. Comece a conversar com pessoas que são leitores, esteja com essas pessoas, esteja junto com elas, veja quem próximo a você é uma pessoa que lê muito, uma pessoa que está ali sempre com um livro na mão, sempre lendo alguma coisa, geralmente pessoas que falam bem,
Pessoas que sabem articular as suas ideias, que sabem falar, se comunicar, elas são boas leituras. Elas leem bastante. Então começa a observar isso. Uma outra coisa que eu aprendi, além de criar um ambiente favorável e ter um ambiente favorável para a leitura, é a escolha do livro. Que livro você vai escolher? Recentemente eu estava lendo um livro que se chama A Arte de Pensar. Eu vou colocar aqui embaixo também o link. O nome desse livro é A Arte de Pensar. E lá ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala qual livro que nós devemos escolher. O livro que nós devemos escolher simplesmente deve ser o melhor livro daquilo que é a área de nosso interesse. Geralmente o nosso interesse está ligado a algo que nós precisamos naquele momento. Ou mesmo que você ainda não tenha entendido que você precisa de algo para aquele seu momento, vale a pena pensar nisso. Então, o que eu preciso aprender nesse momento da minha vida? O que eu preciso desenvolver? O que eu preciso ter consciência? O que eu preciso vislumbrar? Aí você fazendo essas perguntas, você vai entender, então eu preciso ler um livro assim, desse assunto. Um livro que vai falar sobre tal coisa que é o que eu preciso desenvolver. Na sua área profissional, na sua área pessoal, saúde, se você quer aumentar sua capacidade de aprendizado, na área de família, filhos, qualquer assunto que você precise, você vai buscar isso através dessa pergunta. O que eu preciso aprender? E aí você vai chegar à conclusão do que você precisa aprender naquele momento. E aí já parte para escolher um livro daquele tema. Não, agora você vai perguntar quais são os melhores livros sobre aquele tema. Não, como diz lá no livro A Arte de Pensar, ele fala, não, você vai escolher os melhores livros. Por quê? Porque não dá tempo de você ler tudo o que você quer. São muitos conhecimentos, então você não consegue ler tudo. Você não consegue absorver tudo. É muito livro, muita coisa. Então você tem que ir direto nos livros que são as referências daquele assunto que você quer. E aí você vai chegar aí nos 10 livros mais lidos de todos os tempos. Aí você vai afunilando isso até chegar naquele único livro, aquele livro que é mais falado, que é aquele livro que todo mundo lê, aquele livro que é best-seller, que todo mundo gosta, aquele livro que muitas das vezes traspassa a barreira do tempo, que foi escrito há muito tempo, né, há mais de anos. Coloca aí livros que foram escritos há 10, 20, 30 anos, que estão aí hoje em dia ainda sendo vendidos e as pessoas comentando. Esses livros são os melhores. Então sempre busque pelo melhor livro. Aí faça ali uma seleção, talvez 3, 4, 5 livros, para que você possa começar a ler esses livros. E aí você vai pegar esse livro, vai para um local adequado, silêncio, você vai ler esse livro em silêncio, longe de distrações. Fuja das distrações. Você vai estar concentrado para fazer essa leitura num determinado tempo que você vai encontrar no seu dia a dia. E esse é o último ponto que eu quero chegar, porque além de você criar um ambiente favorável, além de você escolher o melhor livro que você puder sobre um determinado assunto para que você possa ler e absorver aquele conhecimento com paciência, você, para desenvolver o hábito da leitura, muitas das vezes, como você não tem esse hábito, para quem já tem, ok, mas para quem não tem, você tem que começar com meios que vão facilitar com que você consiga fazer essa leitura. Então, como que você vai fazer isso? Como eu faria, e assim penso eu. Primeiro, você vai pegar um livro ali de 250 páginas para ler. Peguei um livro de 250 páginas, e agora, o que eu faço? Como você não tem um costume, você não vai gastar meia hora lendo o livro, uma hora lendo o livro. Você não vai fazer isso. Principalmente se for um assunto um pouco mais denso, um pouco mais que você tem que pensar um pouco mais, como você talvez não tenha costume, você vai ter que separar um tempo mínimo. Começa com 5, 10 minutos no máximo. Coloca ali o seu cronômetro, 5, 10 minutos no máximo. Você pode estabelecer esse tempo, ou então você pode estabelecer uma quantidade de páginas. Se você pegar um livro de 250 páginas, em uma semana, você vai ter que ler 35 páginas, na média 35 páginas por dia.
35 páginas por dia são muitas páginas. Talvez você de cara já não consiga ler 35 páginas por dia, que dá em torno de 1 hora de leitura, então já é 1 hora de leitura. Agora, você pode fazer em 15 dias, que vai dar aí 15, 16 páginas, 15 páginas por dia, já vai dar meia hora de leitura. Então você que vai definir isso, às vezes só um capítulo, 3 páginas, você vai começar pequeno, começa pequeno. O importante é ter constância. O importante não é você chegar e já ler tudo de cara. O importante é você ter constância. Começa com pouco, seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Foi assim que isso que a palavra de Deus diz, né? Que a Bíblia diz. Então você vai ser fiel no pouco. Com o tempo, você vai conseguir ler mais páginas, depois mais e mais. Daqui a pouco você está lendo um livro em uma semana, de repente até um pouco menos. Mas isso leva um tempo. Primeiro você precisa se acostumar. Faça isso num prazo de 30, 60 dias, que é o prazo para você criar esse hábito de leitura, e você vai ver que você vai ser transformado por aquilo que você vai ler. E dentro desse hábito de leitura, use marca-texto para marcar as principais partes que chamam mais atenção de você. Escreva no livro, não tenha problema em escrever no livro. Eu escrevo nos meus, eu uso marca-texto, use um marca-página para você deixar saber aonde está, né, ali no local exato do livro. Né? E de preferência, numa parte um pouco mais avançada para você absorver melhor aquele livro. À medida que você lê 1, 2 páginas, 3 páginas, pare um pouco e reflita. Explique para você aquilo sobre o que você está lendo. Quando você explica, você vai ver se você entendeu ou não aquilo que você está lendo. Anote um resumo daquilo que você explica. Ou faça um resumo e depois leia, ver se tem coerência com aquilo que você está aprendendo, e assim você vai construindo a sua ideia em relação àquela leitura que você está fazendo. Então, criar um ambiente favorável, dentro desse ambiente, um ambiente onde, cercado de pessoas, livros, coisas visuais que vão remeter a isso, criar um ambiente favorável, afastado na hora da leitura. Quando você for pegar o livro, afastado, silêncio, longe de celular, você vai pegar 2, aquele livro que é o melhor livro possível daquele assunto que você quer falar. Pegou o melhor livro, agora você vai começar a ler pouco a pouco. Esse é o terceiro ponto, né? Ter um hábito de leitura gradual. E aí você desenvolvendo todos esses 3 pontos, criar um ambiente favorável, escolha do livro e o hábito da leitura, através dos meios que te facilitam isso, você vai ver. E com o passar do tempo você vai se tornando uma pessoa cada vez mais inteligente, uma pessoa cada vez mais sagaz do ponto de vista de ter um discernimento a respeito daquele assunto que você está estudando. Você consegue ensinar para as pessoas aquilo que você está estudando, as pessoas vão te ver como uma pessoa mais inteligente, as pessoas vão olhar diferente para você, porque agora você fala de uma coisa que antes você não falava, você consegue ter assunto com outras pessoas, se conectar com outras pessoas através daquele assunto, e você com certeza vai melhorar como pessoa, a sua vida vai ser melhor, porque aquele conhecimento que você tem, você pode empregar ele na sua vida, em qualquer área, que você vai ter um resultado positivo. Então, esse é o vídeo de hoje, eu espero que eu tenha te ajudado em relação a isso. Lembra de se inscrever aqui no meu canal, comenta aqui se você gostou desse vídeo, e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Fica com Deus, um abraço!